Algumas pessoas descrevem Jesus como um bom homem, ou um grande sábio, um grande intelectual, uma pessoa muito iluminada, mas elas vão dizer, vão alegar que Jesus nunca disse ser o Messias ou uma divindade. Isso a gente ouve muito por meio de ateístas ou de céticos, ou até mesmo ambientes cristãos de determinadas ramificações ou denominações que não creem que Jesus é Deus. Também nós podemos encontrar essas afirmações. Não, Jesus nunca disse que ele era o Messias, nunca disse que ele era Deus. Porém, os evangelhos claramente afirmam o contrário. E Jesus mesmo faz diversas declarações dizendo quem de fato ele era. Dentre várias afirmações que Jesus fez a respeito de si mesmo, no programa de hoje nós vamos trabalhar algumas delas, E para a gente bater um papo hoje sobre essa questão aí de quem Jesus afirmou ser, está presente aqui a Suzana Santos. Seja bem-vinda, Suzana. Muito obrigada. Olá para você que está assistindo a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo debater esses temas tão gostosos da Palavra de Deus. A Suzana já esteve aqui em outros programas, falando diversos outros temas. Ela é docente em um dos nossos cursos do Instituto Tzadik, da Academia Tzadik, sobretudo a matéria de História e Costume de Israel. E vai ser bem interessante a nossa conversa hoje. E, Suzana, nós vamos falar aí sobre a respeito da identidade de Jesus. Eu elaborei aqui algumas perguntas, dentre que eu vou fazer para você, para a gente fazer aí esse bate-papo a respeito deste assunto. São poucas dentre várias afirmações que ele fez. A primeira, ela está relacionada intimamente com o ambiente onde o Instituto Tzadik está mais ali ligado, que é com o povo judeu. Jesus afirmou ser o Mashiach ou o Messias? Sim, categoricamente sim. E mais de uma vez ele fez isso. Existem alguns grupos que falam que Jesus, enquanto ele esteve aqui na Terra, ele meio que ocultou a messianidade dele. Mas quando a gente olha para... Eu falo de grupos cristãos mesmo, que falam que não, ele só foi revelado como Messias depois da ressurreição. Mas quando a gente vai para as Escrituras, quando a gente vai para os Evangelhos, não é isso que a Bíblia traz. E eu queria compartilhar 3 passagens e 3 situações diferentes onde Jesus ele se apresenta como o Messias. Okay. E são 3 passagens, pelo menos 2 são bastante conhecidas. A primeira está lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí eles respondem, uns acham que você é João Batista, e eu quero fazer um parênteses aqui, que faz sentido para aquela época confundirem Jesus com João Batista, por quê? Hoje a gente está na época de redes sociais, de muita foto, muita informação. Naquela época não tinha. Naquela época que tinha é ouvir falar, e João Batista era uma figura muito famosa. Então você tem uma outra figura causando alvoroço, então, será que é João Batista? Mas além disso, havia dúvida a respeito, não, ele não é João Batista, ele é Elias, ele é um outro profeta, Então Jesus, tô bem, ok, isso é o que as pessoas pensam de mim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro, respondeu, tu és o Cristo, ou seja, o Mashiach, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por homem algum. Algumas versões dizem, não te foi revelado por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então, para os discípulos, ele se apresentou, ele confirmou a declaração de Pedro, ele se apresentou como o Messias, como o Cristo, o ungido. Em outra ocasião, quando ele estava viajando da Judeia para Galiléia, ele parou numa cidade chamada Sicá e ele se apresentou para uma mulher samaritana. Todo mundo conhece a passagem da mulher samaritana, está lá em João 4. Em um determinado momento da conversa, ela começa a fazer perguntas mais elevadas, e a respeito da adoração. E aí, em um determinado momento, ela fala para Jesus, eu sei que o Cristo, o Messias, ele está vindo, ele vai chegar. E quando ele chegar, ele vai explicar todas as coisas. E aí o que Jesus faz? Jesus olha para aquela mulher e fala, sou eu que falo contigo.
né? E aí continua a narrativa do evento, ela vai para a cidade, ela conta para todo mundo, e é uma história muito bonita, porque Jesus é convidado a ficar uns dias na cidade, e quando ele está indo embora, as pessoas da cidade dizem para ele: olha, primeiro nós cremos em você por causa do testemunho da mulher, mas agora nós queremos por causa do seu testemunho mesmo. Então, assim, a mulher disse quem você era, mas agora nós estamos dando fé de que você é quem você diz que é. Então, nós temos Jesus dizendo que era o Messias para os discípulos, para as pessoas que o seguiam. Nós temos Jesus dizendo que era o discípulo para uma mulher que ele tinha acabado de conhecer, mas que demonstrou algum interesse, né? E a partir dali teve um encontro com Jesus, teve sua vida transformada por Jesus. Mas Jesus também afirmou a sua messianidade categoricamente para as pessoas que o perseguiam, né? Uma passagem talvez menos conhecida, lá em João 10, a gente vê que os críticos de Jesus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, perguntaram para ele: até quando você vai nos manter em suspense? Né? Responde para a gente, você é o Cristo, você é o Messias, né? Fala para a gente claramente. Né? Então já existia um alvoroço ali de que Jesus poderia ser o Messias. E o que Jesus responde para eles? Eu já disse, eu vos disse, e vocês não acreditaram. Então, assim, Jesus respondeu categoricamente que ele era o Messias para os discípulos, Jesus respondeu para a mulher samaritana, né? E essa notícia se propagou para uma cidade inteira, né? E Jesus disse também para aqueles que o perseguiam. Então, sim, né? Nós temos um sim, sim, categoricamente sim, Jesus afirmou que era o Messias. Muito bem. É possível que nós tenhamos uma audiência no nosso programa de cristãos novos que podem ter se convertido há pouco tempo, e então é interessante a gente fazer aqui algumas pontuações. Algumas pessoas pensam que Cristo é como se fosse um nome composto ou um sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo, Cristo seria o seu sobrenome. Não, Cristo é um título, né? Então, quando fala Jesus é o Cristo, Cristo é a mesma coisa que o Mashiach em hebraico, só que Christos, né, em grego, né, que para o português Cristo, é a mesma coisa que Mashiach, e Mashiach é Messias. Então, Mashiach do grego, Christos do Mashiach do hebraico, Christos do grego e Messias é tudo a mesma coisa. Então, dizer que Jesus é o Cristo ou Jesus é o Messias é a mesma coisa. Então, nós temos aqui essas colocações que atestam Jesus dizendo: eu sou o Messias, sou o Cristo. É muito interessante essa pergunta, né, que ele faz para os discípulos, né? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Né? Será que vocês estão, de fato, passando a informação correta a respeito da minha pessoa, a minha identidade como o Messias, o prometido, o Cristo, né? Sim. Muito bem. Segunda pergunta, agora a gente vai num ponto um pouco mais profundo, né? E que também aqui dentro da questão judaica, né, contemporânea dos dias de hoje, e até mesmo no período bíblico, isso aqui era um tema que pegava fogo, né? Mas vamos ver se Jesus afirmou isso. Jesus afirmou ser Deus? Chegou a afirmar ser o próprio Deus? Sim, sim, e categoricamente sim. Talvez não tão ipsis lipsis, digamos assim, como a questão do Messias, mas ele chamou para si atribuições que somente Deus tem. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas outras passagens, e a primeira, dentro de um embate, né, mas um desses embates com Jesus, com os seus opositores, está lá em João 8. João 8 é um capítulo muito conhecido, porque é em João 8 que está o versículo, né, muito famoso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dentro deste conceito do conhecereis a verdade, né, Jesus estava falando com os fariseus, né, se vocês conhecessem a verdade, quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês, mas vocês não querem saber da verdade. E aí ele continua, né, dentro desse embate, e em um determinado momento eles falam para ele, a partir lá do versículo 53, certamente você não é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, porque ele estava falando de vida eterna, né? E os profetas também morreram. Então, quem você acha que é? Quem você se faz ser? Então, Jesus respondeu: Abraão, o pai de vocês, ele se regozijou ao ver o meu dia. Quando ele viu o meu dia, ele se alegrou. Então, eles disseram para Jesus:
Você ainda não tem nem 50 anos e você está dizendo que você viu Abraão? E aí Jesus responde, antes que Abraão existisse, em verdade vos digo, eu sou. E aí o que aconteceu depois? Eles cataram pedra para atacar em Jesus. Por que eles tacaram pedra para atacar em Jesus? Porque essa associação, porque o fato de Jesus dizer, antes que Abraão existisse, eu sou, ele estava chamando para si o título do eu sou que se apresentou a Moisés lá na sacerdente. Então eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam. E exatamente porque eles entenderam, eles ficaram bravos, eles tacaram pedra, pegaram pedra para atacar em Jesus. Né? Uma outra passagem, e aí também num lugar muito público, que é muito famosa, é quando os amigos do paralítico descem, né, o paralítico pelo teto da casa, para que Jesus o cure. E aí Jesus, quando olha para o paralítico, fala, filho, tem de bom ânimo, perdoados estão os seus pecados. E aí o que acontece? Começa o burburinho, começa a reclamar, né? Não, mas quem ele pensa que é para perdoar pecado? Então Jesus olha para eles e fala, mas por que vocês estão pensando coisas erradas, coisas, né, esse tipo de coisa no coração de vocês? O que é mais fácil dizer, né? Levante e anda, perdoados estão os seus pecados. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecados, ele fala pro paralítico, levanta e anda. Né? E a Bíblia diz que depois o que o paralítico fez? Ele levantou e andou. Então, e aí eles começaram a dizer que Jesus estava blasfemando, né? Porque quem ele acha que é para dizer que tem poder para perdoar pecado? Quem ele acha que é para fazer essas coisas? E aí quando Jesus ele faz essa conexão entre o Filho do Homem, que é uma profecia de Daniel atribuída ao Messias, e ao poder para perdoar pecados, porque só Deus tem poder para perdoar pecados, ele está falando, olha, o Filho do Homem, o Messias, ele é o Deus que tem poder para perdoar pecados. E eu sou essa pessoa. E mesmo diante do Sinédrio, ele não recuou. Né? Uma outra passagem, lá em Mateus, quando ele estava diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote perguntou para ele, eu te ordeno sobre juramento pelo Deus vivo, diga-nos se você é o Cristo, se você é o Messias, o Filho de Deus. E Jesus respondeu, tu o dizes. Né? Esse tu o dizes, às vezes a gente lê com aquela ideia de que ele está jogando a peteca para o sacerdote. É você que está dizendo isso. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é isso. O que Jesus está dizendo é isso que você está dizendo. E respondeu Jesus, e eu acrescento, né? E Jesus disse, digo mais, né? Mas eu digo a todos vocês, no futuro vocês verão o Filho do Homem, né? Ao título que ele reclamou para ele lá quando ele estava curando o paralítico, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, o que ele fez? Rasgou as vestes e disse, ele blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. Vejam agora, vocês ouviram a blasfêmia, o que vocês acham? Então as pessoas responderam, ele é digno de morte. Né? E aqui foi o julgamento de Jesus. Por que Jesus foi julgado? Qual foi a acusação de Jesus? A acusação de Jesus foi blasfêmia. Qual era a blasfêmia que ele proferiu? Porque ele proferiu que ele era Deus. A blasfêmia diante dos líderes religiosos. Diante dos líderes, né? Bem colocado, porque se a gente voltar mais um pouquinho, quando eles estavam fazendo a conspiração, o que ali a turma de Anás e Caifás disseram? É necessário que um inocente seja entregue. Então, assim, eles sabiam que Jesus era inocente, mas trouxeram Jesus a julgamento acusando de blasfêmia. Qual era a blasfêmia? Ele dizer que ele era o Messias, que ele era o Deus vindo em carne, o Deus que perdoava pecado e o Deus que voltaria nas nuvens. Então, assim, ou ele era inocente ou ele era blasfemo. Ele não poderia ser os dois. Porque se ele era inocente, ele estava falando a verdade. Se ele era blasfemo, ele estava mentindo, então ele não era inocente. Então, qual foi por que Jesus foi levado a julgamento? Por que Jesus foi acusado? Porque ele era inocente. Porque os líderes da nação de Israel rejeitaram o Messias de Israel, rejeitaram o Deus de Israel. Né? Então, sim, né, Jesus reclamou para ele a autoridade que só Deus tem. E ele foi julgado e ele foi levado à cruz exatamente por isso. É legítimo a blasfêmia, é uma blasfêmia mesmo você atribuir divindade para qualquer ser humano. Isso eles estavam corretos. Então, para Jesus dizer que ele era Deus ou ter as prerrogativas divinas, ele só poderia ser de fato Deus. E isso é até uma questão levantada até hoje
pelos judeus. Os judeus, eles partem de uma ideia errada. Eles falam, não, mas nós não cremos, quando eles vão fazer objeções em relação a Jesus, nós não cremos que nenhum homem possa ser Deus. E aí a gente já responde, né? Nós também não cremos que nenhum homem possa ser Deus. Mas nós cremos que Deus, o Todo-Poderoso, ao qual não há impossíveis para ele, ele pode se fazer humano, né? Ele pode se tornar homem. Não é que Jesus nasceu puramente como homem e tornou-se Deus. Não, a Bíblia diz ao contrário, né? Deus, sendo Deus, Filipenses, né? Esvaziou-se da sua glória, né? Abriu mão da sua glória e ele se fez homem por nós. E é uma afirmação bastante perigosa, né? O termo é esse. E foi tão perigosa foi que Jesus foi à cruz. Porque antes de Jesus e depois de Jesus, muitas pessoas se levantaram dizendo ser o Messias, né? Então, assim, era normal que a nação de Israel provasse as obras e as falas das pessoas, porque antes de Jesus e depois de Jesus apareceram pessoas dizendo ser o Messias. Mas não houve ninguém como Jesus alegando ser o eu sou. Jesus foi o único que disse isso. Então, assim, essa é uma fala muito perigosa no sentido de que ela é muito poderosa, né? Grandes afirmações necessitam de grandes evidências, né? E se você olha no contexto de que se o que ele fala é mentira, né? E não era tudo isso, por que os discípulos colocariam nos escritos uma coisa assim, se eles não, desde aquele momento, não acreditassem que de fato ele era Deus, né? Porque isso é uma coisa que, se ele não é quem ele diz que é, ele é um charlatão ou lunático, né? E isso depõe contra ele, né? Então, assim, é uma coisa que é contra-intuitiva, contra o sucesso da narrativa, né? Depõe contra, né? E foi o que custou literalmente a vida dele. Foi essa afirmação, não foram os milagres, não foram os sermões, os ensinos, foi ele ter reclamado para si que ele era o Deus, o grande eu sou, que tinha poder para perdoar pecados. Muito bem. E a nossa última pergunta, porque agora a gente só vai ter espaço aqui e tempo para mais uma pergunta, mas que também é muito importante. A gente queria saber, Jesus afirmou em algum momento ser a própria oferta pelo pecado da humanidade, ser o sacrifício pela humanidade? Sim. Né? E aí entra uma outra questão dos judeus, a gente não vai ter tempo para falar sobre isso, porque alguns dividem, né? Tem o Messias ben Davi, o Messias ben José, aquele que viria como homem, aquele que né, seria o divino. Mas o ponto, o tema central é que esse Messias prometido, que sendo o próprio Deus, né, lembrando que a alma do homem é caríssima, né, e Deus pergunta quem poderia comprar, então, né, ninguém podendo comprar, ele foi lá, né, e fez. Mas como ele fez? Ele fez se oferecendo como oferta pelo pecado, porque os termos estabelecidos por ele no Antigo Testamento, tanto de adoração como de expiação de pecado, é o quê? É sacrifício, é oferta, é sacrifício de sangue. Então, Jesus mesmo, ele afirmou, né, antes que isso acontecesse, a gente, em Mateus, quando ele está subindo, né, para o templo, já para Jerusalém, para a Páscoa, o que ele disse para os discípulos? Ele fala que ele deveria ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos anciãos, os principais sacerdotes e mestres da lei, e ser morto, mas que ele ressuscitaria depois de 3 dias. Isso está lá em Mateus 16, 21. Né? A Bíblia também explica que os seus seguidores naquela época não entenderam do que ele estava falando, e depois, quando ele morreu, desanimaram e só entenderam as coisas depois que ele ressuscitou e que veio o Espírito Santo. Mas em outro momento, depois disso, ele volta a afirmar para os discípulos lá em Mateus 20, versículo 28, ele fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele veio para ser o nosso corban, nossa oferta, e ser a cobertura, ser o nosso kippur diante de Deus, né? Só que o ministério dele, por ser Deus, ele não termina com a morte, ele não termina com o sacrifício, né? Ele termina com a ressurreição, porque ao vencer a morte, ele conquista, né, o direito de que todos aqueles que estejam com ele possam desfrutar da ressurreição e da vida que ele também alegou que ia ser. Né? Ele diz que ninguém viria ao Pai senão por ele. Como que as pessoas podem vir ao Pai por ele?
através do sacrifício dele, da expiação dele, do sacrifício remidor. Agora eu pergunto, né, antes de Jesus apareceram várias pessoas dizendo que eram Messias e depois de Jesus apareceram muitas pessoas dizendo que eram Messias. Hoje a gente tem muitas pessoas dizendo não, que Jesus era um grande líder, Jesus era um grande pensador, Jesus era um rabino, Jesus foi um revolucionário, Jesus era o líder de uma ordem esotérica, muitas coisas, mas assim, o que Jesus disse é que ele era o Messias, que ele era o eu sou e que ele entregaria a vida dele em favor dos outros. Quem desses líderes, que a gente pensando em tipos de líderes assim, a gente conhece que deliberadamente falou, olha, eu estou aqui e vou oferecer a minha vida em favor de vocês? Não tem. Então assim, porque é muita loucura. Então, diante das afirmações de Jesus, eu volto a dizer essa frase que é muito conhecida, do C.S. Lewis, ou ele era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele estava falando a verdade. Então, se ele era um mentiroso, ou se ele era um lunático, ele não merece o meu respeito. E ele não é um grande líder, ele não é um revolucionário, ele não é um rabino, ele não é um sábio, ele não é nada disso. Mas se ele, de fato, é um sábio, se ele é um grande líder, ele também é o que ele afirmou ser. Porque aqui, eu li bastante, porque eu estou lendo o quê? Eu estou lendo Jesus nas palavras do próprio Jesus. E os escritos que falam a respeito de Jesus são os evangelhos. E é nos evangelhos que estão as palavras de Jesus. E Jesus disse que ele era o Messias, que ele era o Deus em carne, ele era o eu sou, né? E que ele era a oferta pelos nossos pecados. E que não há maneira de chegar ao Pai senão por ele. E aí a pergunta que a gente já está terminando, mas eu queria terminar com essa pergunta: como que a gente se posiciona diante dessas afirmações? Primeiro, eu como cristão, se eu entendo essa obra de Jesus, essa oferta expiatória, essa religação com o Pai, se eu tenho essa percepção todos os dias de que Deus se fez homem, né? O texto de Efésios, né? Ele desceu, ele se fez carne, ele se esvaziou, ele assumiu a posição de servo, e servo até a morte, e morte de cruz, né? Por mim. Né? E como que, entendendo essa mensagem, como que eu passo essa mensagem? Né? É como que essa pergunta que Jesus fez para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Né? Como se Jesus fizesse para a gente também, né? Quem vocês dizem, quem vocês acham que eu sou? Qual é a resposta que eu vou dar para Jesus? Né? Esse diálogo, né, e essa maneira como Jesus diz, né, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está levando a existência dele para muito tempo atrás, até antes de Abraão. Então, essa questão do eu sou é uma questão que evoca a eternidade. A Bíblia mesmo fala que o cordeiro foi imolado antes da fundação. Né? O texto bíblico fala, né, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Então, essa ideia do eu sou, quando você explode isso transcende até o nosso tempo, né? E você vai para o passado, presente e futuro da existência de Deus. É como se você dissesse, como se Jesus estivesse dizendo: eu era o que eu era o que sou, eu era o que serei. Eu sou o que eu era, eu sou o que eu sou o que serei. Eu serei o que eu era, eu serei o que sou, eu serei o que serei. É algo que a nossa mente assim não compreende, porque somos finitos, né? Não somos eternos. Mas quando ele diz isso, ele está evocando mesmo a divindade, dizendo: eu sou o próprio Deus. Não, e você precisa tomar uma posição, porque a gente vendo ao longo dos evangelhos, ninguém ficava indiferente, né? Ou as pessoas criam ou as pessoas rejeitavam. Não existia em cima do muro com Jesus. Né? A pergunta é: por que hoje alguns grupos acham que a gente pode se colocar em cima do muro com Jesus? Né? É respeituoso diante do que tudo que Jesus disse, tipo assim, Jesus era um líder do movimento Paz e Amor, né? Tava tudo bem, tudo era assim, ou ele é o Deus, Senhor de todas as coisas, que ele põe os termos dele e ele faz cumprir as coisas conforme os termos dele, se manifestou do jeito dele e ele pede de mim uma resposta, né? Como que eu me posiciono diante dessa pessoa? Eu não posso ser indiferente. Ou eu acredito que ele é o que ele disse que era, ou eu não acredito. E se eu não acredito, ele não merece consideração nenhuma. Muito bem. A gente teria aí outras considerações aí a fazer a respeito de Jesus.
outras afirmações que de fato ele disse que era, a gente pode até estender isso para um próximo programa. Sim. Em outros programas a gente pode abordar outras afirmações que Jesus fez de si mesmo. Olha, gente, quando nós temos conhecimento a respeito de algo, nós nos tornamos responsáveis por isso, né? Então, nós conhecemos a identidade de Jesus, né? O programa de hoje abordou questões importantes, falando que Jesus é o Messias, que Jesus é o próprio Deus e ele mesmo, né, foi o sumo sacerdote e a oferta levada, né? Ele mesmo é o sumo sacerdote e a própria oferta. E é quem recebe. E é quem recebe, exatamente, né? Como expiação pelos nossos pecados. Sabendo disso, então nós temos essa responsabilidade, né? Como filhos de Deus, como servos de Deus, como igreja, né, de Jesus, proclamarmos, né, o Evangelho, as boas novas de salvação, né, para todos aqueles que estiverem aí no nosso convívio, né? E aqui, sendo uma TV missionária, um programa missionário, né, isso faz todo o sentido. E por falar em Evangelho, proclamação do Evangelho, não perca também o nosso próximo programa, que nós estaremos falando a respeito disso. E a Suzana estará conosco aqui mais uma vez, respondendo a pergunta, né, o que é o Evangelho? Então esteja aqui presente neste mesmo horário, acompanhando mais um Israel para Jesus. Suzana, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. É sempre muito bom estar aqui. Poder dialogar sobre temas tão importantes e relevantes aí da palavra de Deus. E também nós queremos agradecer você, né, que está presente aqui, acompanhando, aqui, brilhantando aqui o nosso programa. E muito obrigado. Nós queremos nos despedir dizendo shalom a você e toda a família. Deus o abençoe e até o nosso próximo programa.